Vamos dar início, então, ao nosso evento. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à primeira conferência do Grupo de Estudos e Pesquisa em Acessibilidade, Corpo e Cultura, nosso GEPAC. E queremos dizer que estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, que reservou um pouquinho do seu tempo, parte do seu tempo, para estar aqui hoje conosco, nesse nosso evento, que tem como tema funcionalidade humana nos diversos contextos. Nós lembramos que uma conferência é uma reunião um pouco diferente das reuniões acadêmicas. É uma reunião de pessoas para falar sobre ideias, sobre problemas, inovações, um determinado tema central. Por isso, diferente de um seminário ou de um simpósio, não é uma aula, porque vai muito além dos objetivos de uma aula, dos temas relacionados a assuntos exclusivamente científicos ou acadêmicos. Porém, informamos que em breve, no mês de maio, provavelmente, nós teremos também essa oportunidade para todos que desejarem nos acompanhar, realizando discussões especificamente acadêmicas, por meio de um simpósio, um workshop sobre a CIF, que está sendo preparado com muito carinho para todos que estão interessados nesse tema. Sigam as nossas redes sociais, se mantenham informados, porque em breve teremos novidades a respeito. Bom, nesta primeira conferência, nós temos como objetivo principal compreender o modelo biopsicossocial da CIF. E, para isso, nós contamos hoje com dois convidados, dois profissionais do grupo CIF Brasil, que entendem muito bem sobre o assunto. Nossa mesa virtual será moderada por mim, que sou a professora Sheila Paiva. Eu sou fonoaudióloga e também sou multiplicadora e membro do grupo CIF Brasil. Para compor essa mesa virtual, eu convido, então, a doutora Lilian Dornelas, que é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é multiplicadora da CIF, licenciada pelo Grupo ICF Brasil, professora do curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. A professora Lilian tem uma linha de pesquisa voltada para a educação em saúde, CIF, e exercício físico para pessoas com doenças crônicas. Professora Lilian, seja muito bem-vinda. Convido também o doutor Pedro Martins Jardim, que é médico formado pela UFMG, gestor em saúde pela PUC Minas, mestrando no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG, possui experiência clínica em ambulatório de medicina geral, é um médico no PSF, clínico, com uma grande experiência, tanto CTI adulto também. Atualmente, o Dr. Pedro é membro do colegiado gestor da Unidade Básica de Saúde em Belo Horizonte, iniciou seus estudos sobre a CIF e funcionalidade humana em 2019 e atualmente é multiplicador da CIF, licenciado pelo Grupo CIF Brasil, juntamente comigo e a professora doutora Lili.
Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado estar conosco hoje, discutindo esse tema tão pouco conhecido, mas de tão grande importância. Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade. Nós vamos iniciar, então, as nossas falas, mas antes eu gostaria só de lembrar a todos que no chat aparecerá um recadinho, a Thay vai colocar o recadinho em relação ao certificado e a lista de presença que não é necessária, tudo está muito bem explicadinho, então, devido ao atraso, eu vou deixar que todos leiam diretamente no chat e ao final do evento eu relembro essa informação. Vamos iniciar desde já. Então, eu passo a palavra para a doutora Lilian, para o doutor Pedro, para que eles, então, possam falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre a importância desse tema para a nossa comunidade antes da primeira pergunta. Doutora Lilian, doutor Pedro, vocês me ouvem? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aí? Lilian está aí também? Lilian? Opa, estou indo aqui, peraí. Isso. Bom, então, eu vou falar assim brevemente, né, sobre o meu interesse sobre a CIF. Acho que é isso que você gostaria agora, nesse momento, Sheila? Fique à vontade. Uhum. Então, eu comecei a estudar sobre a CIF em 2019 pelo interesse em funcionalidade humana, porque, para mim, os conceitos que a gente vinha trabalhando de saúde na medicina e até tanto aquele conceito mais tradicional que vem sendo superado já e criticado há bastante tempo, que é o conceito de saúde como ausência de doença, ou mesmo a proposta da OMS de um estado de perfeito bem-estar biopsicossocial, para mim ambos os conceitos são insuficientes por motivos diferentes. Eu fui formando essa opinião aí, observando mesmo as implicações que esses conceitos têm, tanto na clínica quanto na gestão da saúde pública, e até em algumas discussões que a gente teve lá no MBA sobre o âmbito jurídico também, as questões de judicialização da saúde. E aí eu pensei que a saúde diz respeito mais ao talvez o objetivo da saúde esteja mais relacionado à funcionalidade do que a ausência de doenças somente, ou de um estado subjetivo de bem-estar, que é uma coisa que fica, às vezes, muito vaga, muito, às vezes, amplo demais e pouco palpável. E aí, procurando entender mais sobre isso, eu conheci a CIF por meio do Grupo CIF Brasil, e comecei a estudar a respeito, fiz um curso com o professor Eduardo Cordeiro. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a CIF, a gente tem o portal multifuncional da CIF na internet, lá vocês têm acesso a cursos à distância e, eventualmente, alguns cursos presenciais também. Agora está mais difícil, né, por ocasião da pandemia. E um desdobramento disso foi o meu ingresso ao programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação do UFMG. Então, isso tem muito a ver com a forma como eu entendo a saúde e a forma como eu venho mudando o meu jeito de trabalhar e de enxergar tanto a clínica quanto a saúde pública. Eu acho que por uma introdução, tá bom por aí? Pronto. Obrigada, doutor Pedro. Agora eu passo, então, a palavra para a doutora Lilian, também
em relação ao seu interesse, sobre a importância, e a gente iniciar em seguida com a primeira pergunta, que eu estou bem curiosa para poder lançar aqui para o nosso bate-papo. Doutora Lília, fica à vontade. Eu sou a Lília, eu estou de blusa verde, com cabelo preso, e eu venho falar para vocês um pouquinho também da minha experiência quanto à CIF, né? Quanto a esse olhar. A minha experiência, ela veio um pouquinho antes do Dr. Pedro. Eu, na minha formação enquanto fisioterapeuta, não tive essa abordagem biopsicossocial. A minha abordagem veio da década de 90, não vou falar muito a minha idade, mas já tem um tempinho aí de formada. Na minha época, foi bem focado na doença, né? Focado muito no modelo biomédico. E eu cresci profissionalmente muito voltada, enraizada nessa visão. E o meu primeiro movimento de mudança, né, foi quando eu comecei efetivamente nos atendimentos com pacientes que sofriam acidentes de trânsito. Me chamava muito a atenção, eles chegavam amputados, né, pelo motivo em comum, que era acidente de trânsito, e me chamava a atenção por serem tão jovens e terem que recomeçar, de fato, uma nova condição aí. E comecei a observar que meu papel enquanto profissional de saúde não era recuperar o movimento, né? Ficar focada no movimento, como fui muito instruída na minha formação, fisioterapeuta voltada a movimento. E a partir disso eu comecei a observar que eu tinha um papel muito maior do que isso, pelas demandas que me exigiam. Então, eram jovens, estavam começando a carreira profissional, muitos eram o primeiro emprego, muitos estavam começando a estudar, né, ir para uma formação aí superior, muitos estavam iniciando a vida familiar, se viam ali dentro daquele processo de reabilitação muito frustrados diante da condição que eles tinham, que eles falavam, agora eu não vou ter oportunidade de mais nada, eu não tenho mais uma perna, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou sustentar minha vida, né, minha família, e aquilo me trazia muita angústia. Eu falei, qual que é o meu papel aqui? Será que é recuperar aqui, colocar incentivá-los a promover ali a questão de colocar uma perna mecânica e pronto, né? Então, a partir disso, eu comecei a estudar e fui para o mestrado, na época, tentando entender aí qual que era o meu papel enquanto profissional de saúde, mais além do que um fisioterapeuta. Então, eu saí desse espectro da fisioterapia e fui para essa amplitude que é o profissional da saúde. E lá no mestrado, eu comecei a entender, né, o quanto que ficar focada nessa questão unicamente, no caso ali da perda do membro, era muito reducionista a minha visão. E, de fato, eu poderia ajudar em algum momento alguma determinada pessoa, alguma determinada situação, mas em outras situações eu ficaria de mãos atadas, porque muitas vezes o problema não é adquirir, por exemplo, a perna mecânica. Às vezes a questão do anseio do indivíduo era voltar a trabalhar, e às vezes o anseio era simplesmente ficar em pé para poder voltar a ficar em pé, e não simplesmente voltar a andar. E as demandas que eles traziam eram muito isso. Então, no meu mestrado, eu comecei a pensar muito nessa visão, qual que era o meu papel, e qual que era essa intenção de mudar essa visão. E minha visão foi mudando, principalmente pelo que eu comecei a estudar da CIF, que foram duas palavrinhas que me chamavam muito a atenção, que é a visão da integralidade, de ver o indivíduo como um todo, de abordar ele nesse aspecto integral, além da doença, além ali da deficiência, e principalmente a questão da humanização, né? O lado humanizado, né? E muitas vezes é deixado de lado, ou simplesmente ele não é elevado na sua importância durante um atendimento, durante uma abordagem com o indivíduo, com o ser humano que está ali na sua frente.
Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar, assim, para a introdução de como que veio essa vontade de estar aprofundando nesse assunto, e a partir daí eu fui para o doutorado, e tanto na minha prática foi voltada muito para essa visão, né? Ver o indivíduo além, né, do que ele está trazendo de deficiência, às vezes de dificuldade dele como um todo mesmo. E tanto na prática quanto na questão da vivência de estudos, né, eu modifiquei muito esse olhar, e a cada dia eu aprendo mais com a CIF, tem muito mais ainda que aprender, né? Então, esse aprendizado tem muito com os pacientes, com os indivíduos, com as pessoas, e principalmente com os outros profissionais da área, que é uma riqueza que a CIF também nos dá, essa possibilidade de trabalhar aí, não restrita a uma equipe, mas trabalhar de forma interdisciplinar, né? Aprendendo aí com o médico, aprendendo com a fono, aprendendo com assistente social, com psicólogo, com enfermeiro. Isso é de uma riqueza e eu aprendo muito com eles, por essas trocas que a gente tem com o indivíduo que a gente está lidando muitas vezes. Perfeito, muito obrigada. Vamos ter troca de intérpretes agora? Joelma, podemos continuar? Sim, podemos trocar. Ótimo, obrigada. Agora com a Silvia, né? Vamos lá. Bom, então, já deu para ver que o nosso papo vai ser muito interessante, né? Como a gente vai colocar, mas antes da pergunta, eu quero só situar as pessoas um pouquinho. Eu acredito que algumas pessoas que se inscreveram sabem exatamente o que é a CIF, e algumas pessoas talvez estejam ouvindo falar pela primeira ou pelas primeiras vezes o que é a CIF especificamente, né? E aí, já dirigindo a pergunta para o doutor Pedro, né, nós que somos da área de saúde e pessoas com alguma deficiência, a gente escuta muito falar no CID, né, que é um código, aí eu quero até que o doutor Pedro explique um pouquinho melhor aí, é um código que a gente recebe em algum laudo, né, ou a gente dá esse código como um profissional de saúde, e a CIF também é conhecida por algumas pessoas também como um código, né, mas o que a gente quer deixar aqui hoje é que a CIF, ela é muito mais do que uma codificação, mas a sigla, né, CIF, significa Classificação Internacional de Funcionalidade. E essa classificação, ela é baseada em um modelo que a gente chama de biopsicossocial, exatamente por se diferenciar da CID, que é um código de uma doença específica, né? Mas eu não vou ficar me aprofundando aqui, porque eu vou passar essa pergunta já para o doutor Pedro. Então, nós temos uma pergunta que é a seguinte: doutor Pedro, o que a CID tem a ver com a CIF, né, já que as duas são códigos, qual é a diferença entre elas? E por que muitas vezes pessoas com o mesmo CID, né, com a mesma doença, têm tratamentos diferentes, têm indicações diferentes? Por que existem diferentes tratamentos para pessoas com a mesma doença? Eu não estou visualizando o doutor Pedro. Será que houve alguma entrevista? Igor, você consegue localizar o doutor Pedro? Será que a conexão dele caiu? Aí. Agora sim, estamos te vendo e te ouvindo. Você conseguiu me ouvir? Nada, eu estava pelo computador e travou aqui. Sem nenhum problema, eu repito. Bom, tá. Sabendo então que a CID é um código e a CIF é outro, o que elas têm em comum ou de diferença? Por que são dois códigos diferentes? E por que
que pessoas com o mesmo código da CID, com a mesma doença, muitas vezes possuem indicação de diferentes tratamentos, né? Por que a pessoa com a mesma doença às vezes tem tratamento diferente e vice-versa, né? Então, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e falasse um pouquinho a respeito disso, diante da sua experiência e do seu conhecimento sobre o assunto. Eu acho que a CIF, ela ajuda a entender um pouco esse dilema aí, né? De pessoas com a mesma doença terem tratamentos diferentes. Porque a CID, o que ela vai fazer vai ser simplesmente nomear ali um diagnóstico para aquela pessoa. E o diagnóstico, a maioria das vezes, ele é simplesmente... a maioria das vezes, ele basicamente identifica um fator etiológico, ele identifica uma doença que é caracterizada por determinado mecanismo de disfunção ali do corpo da pessoa. Só que as implicações que essa disfunção, né, ao nível de um órgão, de um tecido ou de uma célula, as implicações que essa alteração estrutural ou funcional vai ter na vida da pessoa são completamente diferentes, inclusive na própria fisiologia, no próprio funcionamento do corpo da pessoa. A gente está vendo isso daí bastante, um exemplo bem interessante disso nessa doença da Covid, né? Você tem pessoas ali que pegam a Covid e às vezes ficam assintomáticas, nem sabem que pegaram nada, e outras que ficam gravíssimas, vão para o CTI, tem diversas complicações, às vezes complicações que nem parece ter uma coisa a ver com a outra, né? Uma tem um problema pulmonar, outra tem uma trombose, outra tem um infarto, outra tem uma complicação infecciosa, hemorrágica, você pode ter ali, né, diversas manifestações, mas, pera lá, é o mesmo vírus, como é que isso daí pode causar manifestações tão diversas? Então, a própria fisiologia humana já é bastante complexa por si só para justificar a variedade de manifestações que uma doença, um mesmo fator etiológico, né, um mesmo fator causador, pode ter em pessoas diferentes, mas não é só isso, porque a pessoa não é só um corpo funcionando. A pessoa é uma pessoa, como a palavra diz, né, que está em relação com um ambiente externo, tem uma história de vida, tem determinado papel na sociedade, tem determinadas atividades que ela desenvolve no seu dia a dia, está num país, está numa cidade, está numa casa, está num trabalho. Então, os fatores contextuais são tão complexos, tão variados, que isso altera a experiência que a pessoa tem daquela doença e altera, inclusive, o próprio modo do organismo dela funcionar e se organizar. Então, quando a CIF se propõe a classificar não a doença, mas a situação de saúde de deficiência ou incapacidade e a situação de funcionalidade, o que ela está fazendo é dizer como que essa pessoa está vivendo, sendo que ela tenha ou não alguma doença, se ela tem ou não alguma lesão orgânica, não importa. E aí que estão dois princípios muito interessantes da CIF, um que é o da universalidade, ou seja, que a CIF, por não se propor classificar doenças, mas sim saúde, funcionalidade e incapacidade, ela se aplica a qualquer ser humano. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de dar uma folheada na CIF, ver lá todos os domínios, todas as categorias que ela tem. A CIF ela vai descrever tudo que constitui as pessoas, então ela faz uma descrição das estruturas do corpo, das funções do corpo, ela vai descrever tudo que as pessoas fazem nas suas atividades e participação social, e ela também descreve
onde as pessoas vivem, o ambiente ao seu redor, assim, o ambiente físico, cultural, arquitetônico, atitudinal, relacional, então ela é bastante abrangente mesmo. E aí, quando ela faz isso, ela vai, ela então se aplica a todas as pessoas, porque todas as pessoas podem estar funcionando de uma forma ou de outra, em um determinado contexto ou outro. Então, todas as pessoas são classificáveis em todas as categorias da CIF, com ou sem disfunção. E uma outra propriedade da CIF interessante, né? Falei dessa primeira, que é a universalidade, a segunda é da neutralidade, do ponto de vista etiológico, que a CIF não julga de onde que vem, qual que é a causa do problema. Ela vai dizer como que a pessoa está vivendo, ela vai tentar te ajudar a entender como que a pessoa está vivendo, e essa experiência da pessoa, ela vai tentar codificar isso numa linguagem universal e passível de ser tratada estatisticamente, inclusive. Então, assim, é um feito monumental. Claro que tem limitações, porque, de fato, a proposta é muito, muito ousada, mas o avanço é impressionante. Então, quando ela faz isso, ela... voltando, né? Então, falei da universalidade e da neutralidade. Então, ela não vai julgar qual que é a causa daquela situação que a pessoa está vivendo. Até porque é difícil, muitas vezes, acho que quase sempre, é difícil você estabelecer relações claras e lineares de causa e efeito. Se a pessoa tem uma determinada vivência ali no âmbito da saúde, da funcionalidade dela, da forma como ela está vivendo a sua vida real, e aí muitas vezes você não consegue falar, não, isso aqui é por causa disso especificamente, não tem uma correlação assim, linear, direta e inequívoca. Todos esses elementos da nossa vida se interagem de uma maneira complexa, e são ao mesmo tempo causados e causantes, como diz o Pascal, num entremeado ali, num tecido extremamente complexo. Então, até para você falar em causalidade, é difícil, e quando você vê a representação gráfica do modelo da CIF, você tem lá os domínios dela, né, uma condição de saúde, as funções e estruturas do corpo, a atividade da pessoa, sua participação social, os fatores contextuais, que é o ambiente que ela vive, os fatores pessoais. Todos esses domínios, todos esses elementos, eles se correlacionam entre si, e as setas, elas são bidirecionais. Então, um elemento interfere no outro e vice-versa. Então, são relações recursivas, relações de mão dupla. Então, você quase perde a noção de causalidade no meio desse emaranhado de fatores. E isso que é o bonito, porque a CIF, ela resiste muito à nossa tentativa biomédica, que, na verdade, tem uma base cartesiana, de simplificar e de reduzir a experiência humana, reduzir o ser humano, simplificar o ser humano. Então, ela consegue, de uma forma objetiva, o que é impressionante, representar muito, muito da nossa complexidade, da complexidade do que é o ser humano e do que é a experiência que aquele ser humano tem na sua situação de saúde, de funcionalidade ou incapacidade. Nós poderíamos afirmar que seria a ampliação de um conceito de saúde. Eu acredito que sim, com certeza. Não seria restringir saúde à presença ou ausência de uma doença, né? E sim as várias dimensões da vida humana, né? Seria como isso se relaciona em todos os seus domínios, como foi bem pontuado, né? E aí, eu vou passar um pouquinho a palavra agora para a doutora Lili, e vou perguntar se isso tem alguma relação direta, já que a gente
já que nós estamos falando, né, de tratar a pessoa e não a doença, né, isso teria, todo esse conceito do modelo, teria alguma relação com as decisões de um profissional da reabilitação, né? Quando ele está planejando o seu tratamento, isso interfere de alguma forma no tratamento, se você está tratando, como você bem disse no início, né? No momento de planejar, eu vou reabilitar a função ou eu vou promover funcionalidade? Existe diferença? É a mesma coisa? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, por gentileza. Isso, eu acho que é um ponto bem interessante que você coloca, de dois conceitos que muitas vezes eles estão misturados, né? E eles são muito diferentes. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que, de fato, a gente define esses dois termos, né? O que, de fato, a gente fala o que é função e o que, de fato, é funcionalidade, né? Que muitas vezes são usados como sinônimos, não são. E quando você fala o que é mais importante, né? Na verdade, a gente precisa pensar o seguinte, que a partir do momento que a gente compreende o significado de cada um e o que eles simbolizam no processo, não só de reabilitação, mas num contexto aí que o indivíduo busca, aí a gente vai entender a importância de cada um diante do momento que o indivíduo esteja passando, né? Então, quando a gente olha a questão de função, né, a gente está reduzindo o conceito à questão do que a gente fala função fisiológica, né? A gente está falando da função, por exemplo, dos sistemas, do coração, função do membro inferior, das pernas, função do pulmão, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que o indivíduo, né, chega com uma demanda de dor, uma demanda de dificuldade de movimentar a perna, eu estou falando da função ali do sistema, por exemplo, locomotor, né? E quando a gente está falando de funcionalidade, aí a gente amplia, né, esse conceito. Então, o termo funcionalidade, na verdade, ele vem para envolver esse termo e mostrar que, muitas vezes, esse componente, que a gente tanto fala função, ele pode estar relacionado a uma maior funcionalidade do indivíduo ou não. Não necessariamente uma pessoa que tem alguma alteração, alguma deficiência na função, ele vai ter ele tem incapacidade, né? Ele vai ter uma pior funcionalidade. Então, é isso que a gente vem mostrar, que enquanto função, a gente está restringindo a questão do que a gente está falando de função fisiológica dos sistemas do corpo, funcionalidade, a gente está falando de uma interação, não só dos componentes aí, estrutura e função do corpo, mas também de outros componentes, que a CIV vem ampliar, que a gente tem que olhar enquanto atividades, as tarefas que esse indivíduo realiza, a participação social e os fatores contextuais, quem que é esse indivíduo, de onde ele vem, que ambiente ele vive, que situação que ele se encontra. Então, se eu estou falando que muitas vezes eu fico restrita a devolver ou trabalhar função enquanto, por exemplo, uma profissional da fisioterapia, eu fico restrita a isso, a função. E quando eu amplio esse meu olhar e falo que eu trabalho a promoção da funcionalidade do indivíduo, eu estou entendendo que esse indivíduo, não necessariamente, ele vai ficar preso nessa questão da função, preso na questão da deficiência, porque muitas vezes o meu trabalho vai começar ou vai ser resolutivo, por exemplo, pelos fatores ambientais, e entra a questão do acesso a serviços de saúde, a questão de onde esse indivíduo vive, muitas vezes é isso que traz uma pior funcionalidade dele, né? Então, muitas vezes a resposta da promoção da funcionalidade não está focada ali na alteração da função do corpo. Não é na questão necessariamente da ausência ali do membro, por exemplo, enquanto uma pessoa amputada. Pode estar na resolução de outros componentes de saúde que engloba a funcionalidade. Então, é muito mais
que a gente fala assim, a gente ouve muito isso, que é complexo a CIF. Na verdade, a CIF não é complexa. Na verdade, nós, seres humanos, somos complexos e a gente precisa entender isso, né? Quem somos, como que é o indivíduo? E a partir do momento que a gente entende que a gente não está reduzindo a uma doença, né, uma resolução ali de uma condição de saúde, a gente amplia o nosso olhar. Então, na verdade, para o profissional da saúde, ele vai ter que pensar nesses outros componentes que envolve ali, que vieram como demandas, né, e não ficar restrito à função, a ficar avaliando a questão restrita à função fisiológica, né? Também pensar na questão de quem é esse indivíduo, no ambiente que ele vive, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, né? Porque aí sim a gente vai pensar o seguinte, o que de fato importa, né? O que de fato ele faz ou não faz no seu dia a dia. Isso é o mais importante para a gente poder entrar nesse processo que a gente fala de reabilitação, né? Então, assim, não dá para pensar no que é mais importante, mas, ao mesmo tempo, entender que trabalhar com a promoção da funcionalidade, eu consigo visualizar um indivíduo além da deficiência, além da condição de saúde. E que, em alguns momentos, a função, o retorno da função, a melhora da função, pode ela ser uma das questões principais a ser trabalhadas ali, dependendo de quem que é o indivíduo, da condição que eu estou avaliando. Mas, em outros momentos, a participação, a atividade vai ser o carro-chefe ali do nosso tratamento, da nossa abordagem. Ou mesmo até os fatores ambientais. Marcelo entrou aí, deu certo? Deu, pode continuar. Obrigada. Então eu acredito, Sheila, que quando você traz essa pergunta, o que eu acho que vale a pena pensar quando eu falo que eu estou promovendo a funcionalidade, o que esse termo quer dizer, e não ficar, às vezes, usando o termo e também voltando ao mesmo contexto biomédico. Eu promovo a funcionalidade, mas eu continuo focado na função, em voltar ficar focada só no sistema fisiológico, né? Vou focado só na doença. Se eu entender quando eu promovo a funcionalidade, eu trabalho com esse conceito da interação de todos esses componentes que envolvem a situação do indivíduo, aí sim eu acredito que a gente consiga visualizar o indivíduo como um todo, e não ficar restrito à função. É claro que isso é um caminho que a gente vai percorrendo e estudando, e a cada indivíduo que a gente visualizar e avaliar, a gente vai crescendo nesse olhar, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, eu acho que é difícil, por onde começa, né? Por onde eu começo a olhar isso aí, já que é tanta coisa que tem que olhar. Então, comece pelo indivíduo. Quem que é esse indivíduo que chegou para você? E muitas vezes a gente chega, né, já pega lá o laudo do médico, chegou um AVC para mim, chegou um paciente amputado para mim. Então, na verdade, é mudar esse olhar, né? Quem chegou para mim? Chegou a Sheila, chegou o Pedro para mim. Quem que é o Pedro? Quem que é a Sheila? E a partir dessa visão, a gente começa já a mudar e quebrar esse paradigma, né? Ou essa visão reducionista, porque quando a gente fala também do modelo biopsicossocial, a gente não está tirando o biomédico, como você até comentou aí. A gente está ampliando esse olhar. Tá? Então, a gente não está jogando por terra o biomédico, a gente está mostrando que não dá para ficar só voltado a esse aspecto, né? Reducionista, hospitalocêntrico, né? Centrado na doença. É preciso ampliar esse olhar, como o doutor Pedro disse, né? A gente está passando por um momento muito específico que a gente começa a pensar nisso. Por que uns têm uma resolutividade em relação ao vírus e outros já têm um outro tipo de prognóstico, né? O que está acontecendo com esses indivíduos? É claro que é uma discussão bem mais ampliada, mas é uma forma da gente entender que, mesmo as condições de saúde, a gente vai ter percursos diferentes, porque cada indivíduo tem a sua particularidade, tem a sua história, e é isso que a CIF vem retomar para a gente. Então, começar pela história, começar por quem é você, conhecer ele, né? Não ter medo de conhecer quem está
quem está trazendo aí as suas questões. Isso é muito importante, porque levanta várias outras discussões, né? Como, por exemplo, a gente tem ouvido muito o discurso de medicina centrada no paciente, reabilitação centrada no paciente, mas não necessariamente uma coerência de ser centrada no paciente, sim na doença do paciente, né? Então, existe uma grande diferença quando a gente fala exatamente isso que você trouxe, doutora Lívia. Esse paciente, ele é reduzido a essa necessidade, essa condição de saúde, ou quando eu digo que eu estou centrando o meu tratamento no paciente, eu estou levando em conta todas essas áreas que você e o doutor Pedro trouxeram. E aí me surge uma outra pergunta, dentre várias, na verdade, né? Necessariamente, sozinhos, nós temos condição de fazer isso? Ou isso levanta uma discussão muito interessante e uma articulação, e o doutor Pedro fique à vontade também para entrar nessa fala, e para os dois. Será que sozinhos nós damos contas de laudos? Será que sozinhos nós damos contas de prescrições, de recomendações? Será que sozinhos nós não continuamos restringindo o paciente ou o indivíduo só aquela minha área de conhecimento especificamente? O que vocês poderiam agregar em relação a isso? Quer falar, Pedro? Eu estou lembrando aqui, Sheila, que eu fiz uma live o ano passado com graduandos do curso de fisioterapia. E aí, a primeira pergunta que surgiu foi, professora, a gente dá conta disso tudo? Né? Quando eu fui falando dessa importância de avaliar o indivíduo como um todo, a gente dá conta disso tudo? É aí que está a grande sacada, né? Na verdade, o que a CIF traz para nós é que não dá para ser um profissional, não dá para ser somente o médico ou o fisioterapeuta avaliando, né? Por isso que a importância de uma equipe é fundamental. E mesmo não tendo, né, dentro da minha atuação ali, a equipe, eu ter esses contatos, eu ter essa possibilidade de trocas interprofissionais. Como é importante a gente ter esse acesso com outros profissionais, não só da saúde, mas também outros profissionais que estão relacionados à área da saúde. E às vezes a gente fica restrito somente ao médico, somente ao outro, por exemplo, profissional da mesma área, e acaba que a gente não consegue resolver mesmo a situação ali, a gente não consegue trabalhar a situação do indivíduo. É só uma questão aí que surge não só aqui com a gente, mas até as pessoas que estão começando aí na área, né, da saúde, já estão, ainda bem, começando já a ter esse olhar com a CIF desde cedo, e espero que isso comece a ser mais... uma questão mais tranquila com os profissionais de saúde, que isso facilita muito quando vão para o mercado de trabalho, quando vão atuar, entender essa questão e o quanto trabalhar em equipe, o quanto ter essa visão interdisciplinar nos enriquece e, principalmente, faz com que o paciente realmente saia, né, bem assessorado, de forma integral, principalmente com esse olhar humanizado. Então, a gente não ficar restrito a essa questão. Eu sou fisioterapeuta, dessa parte eu sei, então essa parte eu vou fazer, né? Ah, não, essa outra parte é o Pedro, não adianta, isso aí é com ele, então você resolve com ele. Não dá mais para ser assim, né? Por isso que é importante pensar nisso, né? Nessa visão interdisciplinar, até o que eu preciso do outro, mas de forma também de via de mão dupla, né? Não ficar também jogando e achando que, como isso não é problema meu, eu lavo minhas mãos e deixo para o outro. Ou jogamos para o doutor Pedro, como eu vou fazer agora, né? Não, qualquer coisa, deixa o médico encaminhar.
É assim que funciona, doutor? Vamos lá. Nossa, pois é, né? E eu acho que você está comentando, né, Lilian, sobre a importância dessa interdisciplinaridade e talvez até em alguns momentos uma transdisciplinaridade, né, porque tem assuntos, tem temas, tem problemas que eles estão além das fronteiras de cada dessas áreas delimitadas de conhecimento, né, da medicina, da física, da fono. Tem problemas que estão ali na complexidade da vida diária da pessoa, que essas abordagens individuais, elas não conseguem abraçar, elas não conseguem dar conta. Então, tem coisa que está sendo construída na relação entre esses profissionais de diferentes formações, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo ali é um diálogo de pessoas com backgrounds diferentes, né, com pontos de vista diferentes, com formações diferentes, que são os diferentes profissionais, mas não só a sua formação profissional está em jogo, mas a sua própria experiência de vida, porque para você entender o ser humano, você tem que ser humano também. Verdade. E aí isso transcende os limites das disciplinas ali, nas caixinhas da disciplina, o que é a medicina, o que é a fisioterapia. Então, acho que realmente a gente não consegue olhar para o ser humano de forma integral a partir de uma abordagem ou de um arcabouço teórico só, ou de um conjunto de técnicas daquela profissão. Isso vai ser reducionista de novo. Restritivo, né? Hã? Totalmente restritivo, né? Sim, sim. Totalmente. E assim, isso levanta muitas e muitas discussões, realmente, né, que atravessam tudo isso, mas aproveitando essa fala de vocês, depois eu gostaria que a gente mencionasse a relação desses olhares multiprofissionais, inclusive, com a importância de visualizar, inclusive, facilitadores, barreiras para o próprio tratamento, porque muitas vezes os profissionais acabam sendo barreira, né? Quando a gente acaba tendo a dificuldade, quando o paciente tem difícil trânsito entre os profissionais, quando os profissionais não se comunicam, né? Quando necessita de um encaminhamento para outro profissional que o outro profissional não faz. E por aí a gente pode citar diversas situações, muitas vezes acaba que os próprios profissionais se tornam uma barreira no tratamento do próprio paciente, né, já que a gente está falando aqui em casos clínicos, né? Mas, aproveitando isso, nós já temos, inclusive, uma pergunta aqui, e aí eu quero colocar essa questão que eu acabei de falar para vocês, quando é que o profissional, né, deve ter, quando não, a gente já viu, né, mas como o profissional pode enxergar as barreiras, ou se ele, muitas vezes, está sendo uma barreira nesse processo, né? E uma outra questão que foi colocada aqui gostaria de conhecer a opinião dos palestrantes sobre a interlocução entre o modelo biopsicossocial, que a gente acabou de explanar, e o modelo social da deficiência para um plano de assistência reabilitacional, né? Eu não sei qual dos dois gostaria de falar, eu imagino que seja exatamente essa contraposição. Assim como a gente faz do modelo biomédico, né, para o biopsicossocial, sendo o biopsicossocial mais amplo, nós acabamos de trazer o conceito do biopsicossocial e a questão, pelo que eu entendi, é comparar o biopsicossocial com o atual modelo assistencial de reabilitação para as pessoas que necessitam, né? Caso não seja, me avisem aqui no chat. Mas a pergunta está exatamente assim. Gostaria de conhecer a opinião dos palestrantes sobre essa interlocução do biopsicossocial com o social assistencial para a reabilitação. O modelo biopsicossocial que está descrito ali na CIF, a OMS descreve ele como que uma resposta
que foi dada a essas duas visões conflitantes, até então, da saúde e da funcionalidade, que era o modelo biomédico e o modelo social. Então, se por um lado o modelo biomédico era linear no sentido de perceber, de reduzir todas as questões de saúde, de funcionalidade, incapacidade, a uma causa biológica, o modelo social incorria também no risco de reduzir também essa experiência complexa aos aspectos sociais, excluindo os aspectos biológicos, ou pelo menos diminuindo a sua importância. E se a gente está falando, se a gente está lidando com complexidade, a gente não consegue localizar o problema numa causa única. É o que a gente estava comentando há pouco, que essa interação entre os diversos fatores, ela é sempre uma interação de mão dupla e acontece numa rede de fatores. Então, você não consegue localizar o problema num ponto específico daquele mapa ali do que está acontecendo. O problema ele acontece nas relações complexas entre os diversos fatores que estão envolvidos na vida humana. Se você diminui a importância dos aspectos biológicos, você está diminuindo o fato básico e fundamental de que você existe em um corpo físico. Isso é uma negação da realidade. E se você considera só o aspecto biológico, você esquece que você está diante de uma pessoa e não de uma máquina, que você pode ali, igual um reloginho, né, que você pode parar ele, mexer numa engrenagem ali, que ele vai funcionar. Então, o modelo biopsicossocial é até interessante, uma das formas dele uma das outras nomenclaturas que ele tem, né, é um modelo interacionista, o interativo, né, porque justamente o foco está na interação, nas inter-relações, nessa complexidade. Então, você não consegue localizar o problema de um lado ou de outro. Na verdade, não tem um lado e outro só, tem muitos lados. Seria isso, então, doutora Lília, essa junção do biomédico com o psicossocial, talvez a melhor alternativa em detrimento de um modelo exclusivamente social? Assim, o que eu observo, tanto pelas leituras que eu faço, tanto pelo que a gente vê muitas vezes na prática, é que trabalhar com esse equilíbrio é um desafio, embora não estamos falando de equilíbrio, porque há momentos que vamos ir mais para um lado pela necessidade, porque a gente está avaliando o indivíduo, né? Tanto quando a gente fala centrado no indivíduo, a gente tem que pensar nessa questão, e há momentos que a gente vai permitir ir para o outro, né? O importante é pensar em que equilíbrio a gente está pensando, né? Nessa questão, quando a gente fala tanto do modelo biomédico, quanto dessa questão aí do aspecto social. Eu ainda observo que há um avanço na assistência, nessa possibilidade do crescimento de trabalhar essas interações dos componentes de saúde. A gente vê aí o CER, né, que é um centros que cresceram bastante aí pelo Ministério da Saúde, mas ainda a gente observa muito focado ainda na questão da doença, né? Então, assim, a gente vê algumas questões que a gente vê avanços na assistência em relação a isso, a permitir ver o indivíduo como um todo, envolvendo todos esses componentes, mas a gente volta, muitas vezes, nesse modelo biométrico. Então, eu vejo na assistência avanços, mas eu vejo, muitas vezes, essa dificuldade também de extrapolar nesse equilíbrio que a gente tanto fala, mas também eu fico pensando que muitas vezes não dá para ter esse equilíbrio entre todo o modelo, né? Há momentos que vai haver necessidade mais de questões bio, como também mais de questões sociais. Então, acredito que precisa ter um avanço em relação à assistência nesse sentido. Estaria aí, então, a grande contribuição da CIF
mapear, monitorar este equilíbrio, né? Em que momentos o meu paciente tinha maior demanda biológica, maior demanda social, como eu insiro um facilitador ou como eu encontro uma barreira que, de certa forma, me ajude a mapear todas essas necessidades e visualizar, então, essa mudança, né? A partir desse monitoramento com a CIF, estaria aí a grande colaboração? Eu acredito que essa seja uma grande colaboração. Agora, eu só queria dar um passo atrás, complementando um pouco da minha fala e da Lília, sobre a interação desses modelos diferentes. A gente não pode ser hipócrita também e esquecer de onde nós viemos, né? Nós viemos de uma revolução industrial que é mecanicista. Então, o nosso modo padrão de raciocínio e de funcionamento é o modelo biomédico. A gente vê isso nos profissionais da saúde, tanto até inclusive muitos profissionais da reabilitação, mas a gente vê isso também nos gestores, a gente vê isso na legislação, na organização do SUS, a gente vê isso na atitude das pessoas que procuram serviço de saúde, os próprios pacientes que vão procurando remédio, vão procurando médico, vão procurando exame, está operando na mesma lógica biomédica. Por quê? Por causa dessa construção histórica. Foi assim que a gente aprendeu a pensar lá no século XVIII, XIX, né? E aí eu acho que o modelo social trouxe uma contribuição sem precedentes para dar um contraponto importantíssimo ao modelo biomédico. Espera lá, gente, vocês só estão vendo um lado aí, olha aqui, tem um monte de coisa acontecendo fora dessas células e desses órgãos aí, ó, que está, inclusive, interferindo diretamente no que está acontecendo dentro desse corpo. Agora, a gente não pode escorregar para o extremo, né, que é o cuidado que eu estava tentando colocar, escorregar para o extremo de esquecer que essas interações sociais estão interferindo em um corpo, uma pessoa que tem um corpo ali. E o corpo não é um mero cápsule, uma coisa assim, que você pode abstrair do que é a pessoa. A pessoa é o que ela é, com corpo, com mecanismos psíquicos, com crenças religiosas, com experiências sociais, e é isso tudo, você não pode reduzir em nenhum desses aspectos. Então, eu acho que o modelo biopsicossocial, acho que a CIF é uma boa forma de você aplicar o modelo biopsicossocial na prática, porque a hora que ela vai te dar ali todas aquelas categorias que englobam essas áreas todas, apesar de ainda não ter os fatores pessoais codificados, mas ela sempre nos atenta para isso, né? E ela vai te ajudar a enxergar, pera lá, eu estou abordando esse paciente aqui sobre determinado aspecto, mas eu olho para aqui, para a CIF, e eu vejo que tem outros aspectos que eu ainda não abordei, que podem estar influenciando. Então, será que eu vou conseguir fazer isso sozinho? Vou chamar um colega, né, um outro profissional também, que tem outra visão, para abrir a minha visão, para a gente conseguir olhar para esse problema juntos, e junto com o próprio paciente, com a própria pessoa que está ali trazendo o problema, tentar entender o que ela está vivendo, como que ela pode ser ajudada, quais são as barreiras que aquela pessoa experimenta, porque as barreiras são dela. Não sou eu, profissional, que vou olhar para ela e vou dizer, não, sua barreira é tal coisa, sua facilitadora é tal coisa. Isso vai ser construído na relação com o paciente. É até ruim o nome paciente, né? Mas é um nome que a gente tem, enfim, tem outros motivos para a gente usar, né? Uhum. Mas, assim, essa tanto a avaliação quanto a abordagem de enfrentamento do problema deve ser feita em conjunto com a pessoa, porque é ela que está vivendo aquela situação do problema. E sem saber, você acabou de responder uma pergunta que eu vou encaminhar, então, para a colaboração da doutora Lília. Mas antes, deixa eu dar um recadinho, eu vou pedir a ajuda da Cíntia nesse momento,
porque nós temos aqui alguns surdos que não são bilíngues, então não viram a mensagem do chat, né? Não fizeram a leitura da mensagem do chat. Eu gostaria, assim, de avisar aos surdos que desejarem fazer qualquer pergunta para mandar no chat o nome e nós vamos abrir a câmera para que eles possam fazer a pergunta através da sua interpretação. Então, caso haja algum surdo que deseje fazer pergunta aos palestrantes, é só manifestar enviando o nome no chat, tá? Muito obrigada. E a pergunta que o doutor Pedro começou a responder antes mesmo de saber, e a doutora Lívia, eu gostaria da sua colaboração, é a seguinte pergunta. Gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão ou opinião sobre como usar o modelo da CIF na elaboração de um PTS em serviços de reabilitação e como isso poderia ser feito, né? Lembrando, para quem não sabe o que é o PTS, que é o plano ou projeto, não me lembro exatamente o que era agora, mas é um plano terapêutico singular, e que muitas vezes, né, eu não sei qual a opinião do Dr. Pedro em relação a isso, mas a minha experiência, quando eu estive na residência de saúde mental, por exemplo, no CAPS, que a gente tem essa tarefa, né, de elaborar o PTS junto à equipe, nós percebemos que muitas vezes ele não é elaborado em equipe, muitas vezes ele é elaborado pelo médico e não só sem consultar a equipe, mas como foi bem pontuado pelo Dr. Pedro agora, sem consultar o próprio indivíduo, muitas vezes, né? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta que alguém enviou, e agradeço a quem enviou essa pergunta: como usar a CIF na elaboração de um PT? É uma continuidade mesmo do que o Pedro vem falando, né? Essa questão que, só nessa questão de quando a gente procura um serviço de saúde. A gente fala muito do modelo nosso enquanto profissional, dessa questão dessa visão biomédica, mas, em geral, a população também é focada nisso, né? Porque também a gente vai alimentando, né? E realmente, uma questão que a gente pensa é por que não começar pela atenção básica, né? E por que não essas redes de atenção, elas não se falam, né? Elas não se conversam, né? Porque uma vez que pelo Sistema Único de Saúde é pela porta de entrada a atenção básica, o indivíduo, né, ele tramita por todas as redes e volta para a atenção básica nessa visão de promoção e prevenção. E muitas vezes o que a gente vê é pulando essa etapa e já indo direto ali para a atenção terciária, porque muitas vezes a visão que eu tenho é que quem vai me atender bem é lá no hospital, né? Porque lá é complexo, lá tem todas as ferramentas, os elementos possíveis para eu ser bem avaliada, né? A gente ainda tem essa visão de que quando eu vou no médico, eu vou em algum profissional, se ele não me pedir exame, se ele não me colocar vários medicamentos para eu tomar, não é um bom médico, não é um bom profissional. Cultura, né? É uma cultura instalada. E isso interfere no processo de avaliação da situação de saúde do indivíduo que a CIF nos coloca, né? A cultura, ela está nos fatores pessoais, a gente tem que pensar nisso. E eu entendo, pela pergunta que veio, sobre essa elaboração do PTS, tem tudo a ver, principalmente começando pelo modelo qualitativo que a CIF nos propõe, né? Começar a pensar ali nos fatores pessoais e ambientais daquele indivíduo, daquele local, daquele território que você está atuando, e pensar como que eu posso definir metas por meio de avaliação mesmo, pensando nos componentes de saúde que envolve a CIF. Então, o plano terapêutico singular, ele vem de encontro muito com a proposta da CIF. Então, a gente vê ali que a política, né, o Sistema Único de Saúde, também está muito de acordo com o que a CIF propõe, de ver essa questão da individualidade, da necessidade, de pensar na promoção, na integralidade do cuidado. Então, é utilizar mesmo os componentes de saúde que envolvem o conceito da CIF, o modelo conceitual, né, e colocar no PTS, né? Então, esse plano terapêutico não fica centrado ali no que, às vezes, é focado ali na função e estrutura, mas também nas questões que envolvem a atividade, participação, que território que esse indivíduo vive, quais são as principais demandas ali que
ele tem em relação ao ambiente físico, atitudinal, social, e também a questão dos fatores pessoais, que muitas vezes a gente deixa de usar muito o contexto de quem eu estou vendo, e parto logo para essa avaliação de função, parto logo para essa questão de resolução imediata. Então, é um medicamento que vai melhorar isso, né? E ao invés de trabalhar, às vezes, com aspectos preventivos, estimular a atividade física, por exemplo, para evitar o uso de determinadas medicações, entrar com nutricionista para melhorar a dieta alimentar, né? Entrar com outras abordagens. Mas, assim, a partir do momento que a gente começa a observar o indivíduo e ver as necessidades dele enquanto território onde ele vive, e o que ele vem em busca, aí a gente começa também a mudar nas intervenções. As intervenções podem parecer mais demoradas, mas são mais resolutivas a longo prazo. E entra no aspecto da atenção básica, né? Então, assim, eu acho que o alimento que acho que tem que ser ali cultivado muito é essa questão da importância da atenção básica na população, que é muito ainda pouco vista, né? Por achar que ela é de baixa complexidade, então não vai ajudar no que eu preciso, que eu quero exame, que eu quero medicamento, esquece da importância aí de prevenir e cuidar antes mesmo do adoecimento, né? E, puxa, falar que a atenção básica é de baixa complexidade é um absurdo, né? É maior complexidade, na verdade. Exatamente. Verdade, doutor Pedro. Pode continuar a sua fala antes da próxima pergunta, eu só quero fazer uma transição. Porque o Pedro está na ponta, né? Exato, eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso antes da próxima pergunta. Não, é uma pena, porque a gente não vê plano terapêutico singular, assim, é muito difícil a gente trabalhar com isso na PS. Na verdade, a gente não tem informação. Eu tenho a impressão de que o pessoal da reabilitação tem mais contato com essa ferramenta, mas a gente na APS, apesar de ser uma das ferramentas que é preconizada pelo Ministério, que aqui na Prefeitura de Belo Horizonte a gente tem no nosso manual, mas a gente não usa, o pessoal não é capacitado, não é familiarizado, não tem... A gente, assim, tem discussões, né, da equipe multidisciplinar, mas não costuma ter isso sistematizado na forma de um PTS. Na verdade, nossa formação, né, a maioria, talvez eu esteja equivocada, mas acredito que não. A maioria dos profissionais não são formados para o Sistema Único de Saúde, né? Eles são formados, nós somos formados não só dentro de um sistema multibiomédico, né, na sua grande maioria, como também para atuação em consultório. Não necessariamente todos os profissionais acabam tendo formação para, por exemplo, ir para a atenção básica, né? Então, eu vejo muito isso na minha prática, não sei se é uma realidade exclusiva minha, inclusive eu tenho o privilégio de estar num local exatamente diferenciado em relação a isso, que é o campus de Lagarto, né? Onde a gente tem uma inserção majoritária no sistema único e um modelo completamente diferente de ensino. Mas eu acredito que ser médico na atenção básica também traga esses desafios, né, doutor Pedro? Mas é importante pontuar, como a Lília já me compartilhou em outros momentos, que é possível não só através do PTS, mas existem instrumentos com base na CIF que podem possibilitar um olhar para essa situação, pelo menos, né, biológico a gente domina, né, mas a atividade domina entre aspas, tá, doutor? Mas é a nossa área de formação, pelo menos, é o nosso olhar viciado, né, mas como abrir um pouquinho esse olhar, também podemos lançar mão de algumas ferramentas, né, como inventários, escalas, baseados na CIF, que tem como objetivo ir para o outro lado, que não é exclusivamente bio, e avaliam, introduzem aí nesse olhar a atividade e a participação, né? E eu vou aproveitar e já vou fazer outra pergunta, porque está tudo no mesmo pacotinho, tá? Só aproveitando,
Deixa eu só aproveitar uma questão que a gente fala tanto dessa questão que até o doutor Pedro falou, sobre que muitas vezes não vê utilizando o PTS, né? Em alguns estudos que a gente observa sobre essa questão dos profissionais em relação à questão do que fazem, né? O que acontece, por exemplo, em pessoas que trabalham no NASF, pessoas que trabalham na atenção básica. E muitos colocam que eles foram até capacitados, mas acaba que deixam de usar, né, o treinamento que aconteceu, porque ainda está enraizado pela formação deles, qual que é o papel deles. Então, acaba, por exemplo, que o fisioterapeuta, num estudo que foi colocado no Mato Grosso do Sul, os profissionais eram capacitados, né, mas muitas vezes eles ainda não eram vistos pelos outros profissionais como os fisioterapeutas que trabalhavam com reabilitação. Então, não via-se muito no olhar deles, dos outros profissionais, o fisioterapeuta trabalhando com educação em saúde, com outras demandas, porque achava que ele tinha que atender aquele paciente que não estava movimentando a perna, ou aquele que tinha acabado de ter um AVC. Então, assim, acaba que existe essa discussão, mas é a questão da educação continuada, né? A importância dos profissionais estarem sempre conversando, precisa ter esse diálogo da equipe, essa conversa, e principalmente pensar nisso, né? Que esses profissionais tem que passar dessa fronteira, né, de profissional ali, da sua especialidade, para uma questão aí muito mais ampla que a gente comentou aqui, né, doutor Pedro, você comentar sobre a questão da transdisciplinaridade. Existe ainda essa barreira, essa dificuldade. Perfeito. A gente vai encerrar às 18h30, então nós ainda temos 9 minutinhos, tá? Mas eu acredito que também já tenhamos respondido. Eu vou só fazer a pergunta aqui, para caso a gente não tenha abordado algum desses detalhes, a gente finalizar com esses próximos 8 minutos, certo? Mas a pergunta foi bem semelhante em relação ao PTS, mas foi um pouco mais ampliada, né? Como a formação profissional em serviço pode trabalhar o diálogo entre o PCS, os planos educativos individualizados, no caso da inclusão, né, entre as equipes, porque falta diálogo e planejamento, trabalho colaborativo entre a saúde e a educação, e a dimensão de saúde e funcionalidade, né? E lembrando que na atenção básica e também a gente tem outras relações com a educação, como, por exemplo, o PSE, né, o Programa de Saúde na Escola. A gente pode lançar a mão, inclusive, e inserir aí nesse diálogo, né? Então, acredito que a gente já tenha discutido a maior parte da pergunta, mas para a gente finalizar, então, além dessa relação do PTS, do diálogo entre os profissionais de saúde, a questão traz a relação também com outras áreas, como a educação, por exemplo, né, nessa situação. Então, para a gente encerrar, eu passo aí para vocês, nós temos 8 minutinhos para a gente poder encerrar o evento e ficar com água na boca para maio, porque maio vai ter mais. Vamos lá. Alguma sugestão, algum posicionamento para a gente encerrar em relação a isso? A própria CIF, quando você vai ver, tanto no livro da CIF mesmo, quanto no manual da CIF publicado pelo OMS, ela coloca como que ela tem aplicações em diversas áreas, né, na área da saúde, que é a que a gente mais vê, na área da estatística, que também fica muito óbvia, mas também nas áreas das políticas públicas, na pesquisa científica e na educação no direito. Então, eu acho que a gente tem explorado pouco mesmo, né, essa interação entre os diferentes setores da sociedade, e eu acho que a CIF, inclusive, pode ser, como ela parece se propor, né, uma ferramenta importante para facilitar esse diálogo, por ser uma proposta de uniformização da linguagem, né? Doutora Lília? Peraí. É uma baita pergunta, né, Juliana, que perguntou sobre essa questão do diálogo multiprofissional. Mas eu acho que eu concordo com o doutor Pedro sobre essa questão do conhecimento e dessa visão
mais universal, né? Então, a partir do momento que a gente está falando da CIF, que é uma classificação internacional, e que um dos seus objetivos é melhorar essa questão da comunicação entre os profissionais, né? A gente está falando de profissionais não somente entre nós do mesmo serviço, mas até de outros estados, países. Então, a primeira questão é pensar nisso, né? Como que a CIF pode trabalhar com esse conceito que é ampliado e que envolve toda essa questão que a gente está falando, muito direcionada também pela forma como o Sistema Único de Saúde também trabalha, mas eu acho que a intenção é isso, é trabalhar o conceito da CIF, trabalhar com o que ela propõe, que é uma forma da gente deixar isso um pouco mais universal, e aí a gente consegue falar a mesma língua. É difícil mesmo trabalhar em locais onde a gente precisa desenvolver planos terapêuticos singulares, precisa trabalhar em equipe, e isso muitas vezes não funciona, não vai, né? Mas muitas vezes é por causa que a linguagem também não está unificada, não está falando a mesma linguagem. Então, a gente precisa pensar num modelo que consiga falar a mesma linguagem, e a partir dele, aí a gente pensar no que essas especialidades podem contribuir de forma interdisciplinar. Então, acredito que começar, às vezes, pela educação em saúde, falando sobre a CIF, eu acho que a grande dica que eu dou é começar mesmo a praticar, estudar, ler, é a melhor forma, e claro, se tiver disponível mini cursos, fazer, mas a melhor forma é praticar, entender o que é aquele conceito, pensar naquela figura, né, do modelo conceitual, como que aquelas setas ali, elas se falam, e a partir disso a gente entender de uma maneira universal. Acho que a partir disso a gente vai conseguir trabalhar de forma multiprofissional. Mas eu ainda acho difícil realmente essa questão de trabalhar em equipe, entre aspas, esse diálogo multiprofissional, é porque ainda a linguagem não está universal, e aí precisa de um modelo para ajudar a gente conversar entre as disciplinas, né, entre os profissionais. E a CIF veio aí para ajudar a melhorar essa situação, porque a CID não conseguia, né? A CID sozinha não está conseguindo. Então, a CIF veio complementar isso. Então, seria uma intenção, acho que para isso, para melhorar a comunicação entre os profissionais, e a partir daí facilitar a criação dos planos terapêuticos, trabalhar com esses planos educativos. Bem pontuado. Realmente, Olívia, pode falar, esse tema é um temaço mesmo, né? E aí, eu estava pensando aqui numa cutucada para a gente bem forte. Fazer uma pergunta para nós aqui. O que tem em comum entre a saúde, a educação, o direito? O que conecta esses setores da sociedade? Qual é a interface, né? Quem que está ali no meio, transitando entre isso tudo? É a pessoa. Eu acho que muitas vezes a gente não está interessado na pessoa, a gente está mais interessado no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio ferramental, em desempenhar bem o nosso trabalho, mas não está interessado na pessoa, porque se você se interessar naquela pessoa ali, e vai entender o que ela está vivendo, você vai ver que aquele paciente seu lá está tendo uma dificuldade escolar, e aí você vai atrás da escola, você vai conversar com a escola, e se você tiver uma linguagem comum, que a CIF proporciona, pronto, você já tem o meio de comunicação, só que você tem que usar. E será que a gente tem esse interesse assim tão elevado por aquela pessoa que a gente está lidando, a ponto de romper as barreiras do nosso consultório e procurar, de fato, ajudar a pessoa a solucionar o problema que ela está experimentando ali? Exatamente. Acho que é exatamente isso, é entender que o elo é a pessoa, né? E isso é realmente a grande chave. Se a gente entender isso, essa proposta que o modelo traz de compreensão, né, de saúde, perfeito, bem pontuado. Muito obrigada pela colaboração, tanto do Dr. Pedro quanto da doutora Lília. Acho que foi uma tarde
muito, muito, muito. Nós poderíamos ficar horas falando se não tivéssemos outros horários. Mas um assunto que realmente a intenção hoje, eu acredito que o nosso objetivo tenha sido alcançado, porque nós também trabalhamos com metas tangíveis. Né? Hoje, o que nós queríamos era exatamente explanar o modelo, né? Discutir o conceito, discutir a relação dos contextos, como a gente bem começou e acabou de fechar com chave de ouro, né? E eu acredito que sim, esse objetivo tenha sido alcançado, mas que o nosso outro objetivo, que é de deixar água na boca, estimular tanto o uso, a prática, quanto maior aprofundamento na temática, né? Que as pessoas conheçam, que a gente seja capaz, eu acredito que acrescentando a resposta de vocês, uma das formas de fazer tudo isso acontecer é divulgando a CIF, né? É falando, é compartilhando, é não tendo medo, né? Trazendo isso para a realidade e aprendendo juntos, principalmente, né? E eu queria muito agradecer de coração, em nome do grupo GEPAC, em nome dos participantes, né? Dar uma salva de palmas para vocês, né? Em Libras. E agradecer, assim, pela delícia que foi, pelo banquete que foi estar aqui com vocês hoje, e passar a palavra para que vocês possam se despedir, em seguida nós vamos nos desconectar, mas desde já agradeço cada um de vocês, da equipe também organizadora, cada um dos participantes que se dispôs a estar aqui com a gente ainda vai conversar muito sobre esse assunto, mas principalmente a vocês que de coração se prontificaram a estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Muito, muito, muito obrigada em nome de todo o GEPAC. Doutora Lília, damas primeiro. Damas primeiro, Lília. Eu que agradeço, Sheila, agradeço, doutor Pedro também. Foi muito bacana compartilhar aí essa tarde com vocês. Eu sempre aprendo bastante, principalmente falando aí de uma visão interdisciplinar, né? Aqui a gente não se colocou, não ficou nos colocando realmente na questão da profissão, mas principalmente nessa questão de que somos profissionais da saúde. Uma questão que eu acho que deixa como recado aqui é a questão que o centro das atenções não são os profissionais, e sim o paciente, o indivíduo, né? E o que a gente precisa é desarmar um pouco, né? Nos deixar um pouco mais humanos e tentar ver o outro para poder ajudá-lo, porque quanto mais a gente se fechar na questão dessa formação e nos engessarmos em relação à especialidade, mais distantes aí a gente não vai conseguir ajudar o humano, né? Então, pensar aí que a base de toda a discussão é o indivíduo, e quanto mais a gente desarmar na hora de uma avaliação, na hora de atendimento, e conversar de frente, né, olho no olho, e pensar aí o que ele está trazendo, eu acho que mais a gente vai poder contribuir com o indivíduo, e isso que a CIF nos propõe. É isso, obrigada, viu? Obrigada. Muito bom, gente. Foi tão interessante que, enquanto a gente conversava, eu até esqueci qual profissão que era de cada um. Realmente, isso ficou em segundo plano, né? Realmente, acho que rolou uma discussão inter- ou transdisciplinar aqui. Isso foi realmente muito rico. Queria convidar vocês, então, a conhecer lá o portal multifuncional da CIF. Pode digitar lá cifbrasil.com.br. Tem muitos recursos lá para conhecer a CIF, para usar a CIF, exemplos de laudos baseados na CIF, tem muito recurso lá. Vocês também têm acesso aos cursos que o nosso grupo tem, a revista científica CIF Brasil, tem os cursos que o nosso grupo promove. Acho que a gente está também no Instagram, no YouTube, vocês podem procurar lá CIF Brasil. Gente, muito obrigado, muito feliz, foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora para mim. A gente aprende tanto ouvindo um ao outro, e inclusive quando a gente vai falar, a gente ainda elabora um monte de coisa por estar na relação, né, uns com os outros aí. Então, isso é muito enriquecedor. Muito bom.
Obrigada, gente, foi uma delícia partilhar esse espaço aqui com vocês e com todos os presentes, e tenho certeza que, de alguma forma, todo mundo está saindo aqui hoje um pouquinho mais ampliado, né, com um olhar um pouco mais amplo, mais pessoas, mais humanas, né? Obrigada, uma boa noite a todos, obrigada aos intérpretes, obrigada aos alunos, obrigada a cada um de vocês e um grande beijo, viu? Fiquem com Deus.